Bom dia, gente. Hoje, 7 de janeiro de 2025, o ano começou e hoje eu vim falar um pouco sobre mim, quem eu sou, por que eu decidi começar esse podcast. Na verdade, eu decidi começar esse podcast para falar um pouco sobre a vida aqui na Bélgica, como são as coisas aqui, como que a gente convive, começa do zero e explicar um pouco sobre a minha história, como eu consegui estudar aqui, consegui um emprego relativamente bom e como eu consegui começar do zero, na verdade, né? Eu cheguei aqui e fui casada com um belga e depois do meu divórcio fiquei literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E eu queria muito contar um pouco da minha história para vocês e quem sabe essa história possa aí inspirar algumas pessoas e dar motivação para continuar. Eu já passei por muitos perrengues e hoje esse capítulo vai realmente ser sobre a minha vinda para a Bélgica, como que tudo aconteceu, como que eu cheguei até aqui, como foram os primeiros meses, o primeiro ano. Então, se você tiver interesse, é só ficar ligadinho que eu vou já começar falando sobre a minha vida aqui. Bom, eu cheguei aqui no dia 11 de novembro de 2012, então há mais de 12 anos atrás. Eu cheguei aqui num dia frio, estava fazendo muito frio, eu lembro até dos graus, estava fazendo 4 graus na época. E eu vim de Manaus. Eu sou de Manaus, vocês podem ouvir talvez pelo sotaque, que eu sou manauara, manauense, com muito orgulho, amo a minha terra. E eu vim pra cá, foi um baque muito forte, porque foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida. Então, essa história começa em Manaus, né? Meu ex-marido comprou aí uma passagem para eu vir para cá, pra gente casar, na verdade. E eu lembro que a primeira aventura que eu tive foi saindo de Manaus. Então, o meu ex-marido comprou uma passagem, mandou o dinheiro para eu, né, ir ali me mantendo, comprar uma comida, alguma coisa no aeroporto. Desculpa. Então, eu lembro que eu saí de Manaus, foi uma aventura pegar o avião pela primeira vez. Eu sempre ia para o aeroporto de Manaus, mas para, digamos, deixar outras pessoas e nunca passava daquela barreira ali do check-in, né? Então, para mim era tudo muito novo. Eu tinha 20, 21 anos, eu era muito novinha. Então, era assim, tudo muito excitante, digamos assim. Eu tava muito eufórica. Então, eu lembro que quando eu passei ali, peguei o primeiro avião, assim, nossa, eu lembro do frio que deu na minha barriga e como eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Completamente sem noção do que poderia acontecer depois dali. Então, peguei o avião, primeiro fui para Recife. E em Recife começa o sofrimento, minha gente. Em Recife, eu chego em Recife e aí eu espero um dia inteiro. Eu lembro que eu fiquei esperando muito tempo para poder embarcar. Cheguei pela parte de, sei lá, 11 horas, 11h30, e o meu voo só saía às 5 da tarde. Quando eu cheguei em Recife e esperei ali para fazer o check-in, né? Porque você pode fazer o check-in, eu acredito que 2 horas antes do horário do voo. E eu já estava muito ansiosa, então eu esperei e fiquei contando as horas até chegar ali a hora de fazer o check-in. E não, pera, o voo saía às 7 e eu fui fazer o check-in às 5. E eu cheguei para mostrar, né? Eu tinha uma carta convite do meu ex-esposo e cheguei para contar, cheguei para fazer o check-in. E quando a moça viu a minha passagem, ela falou: "Você não pode embarcar, porque você só tem passagem de ida e é proibido por lei que brasileiros que estejam viajando para a Europa viajem só com a passagem de ida." Então, ali o meu mundo caiu. Eu desabei, eu não sabia o que fazer, estava numa cidade estranha, não conhecia ninguém, estava sozinha.
me deu assim uma angústia tão grande, eu fiquei desesperada, desesperada. Então, eu lembro que eu sentei, eu estava tão em choque, que eu sentei e comecei a chorar copiosamente, assim, de uma maneira. Eu saí do check-in chorando já, em prantos, mas eu chorei de uma maneira tão copiosa que eu lembro que o senhor me parou. Nossa, até mandei um e-mail para ele depois agradecendo. Também nunca mais vi resposta dele, mas eu lembro que ele perguntou, moça, o que está acontecendo? E eu falei para ele, eu expliquei a situação, sabe, entre soluços e lágrimas, acabei explicando para ele o que tinha acontecido. Nossa, meu Deus, eu não sei como explicar como que isso aconteceu, gente. Foi uma experiência incrível, porque esse senhor falou assim: faz o seguinte, eu tenho que esperar o meu voo, tenho que esperar aqui algumas horas ainda. Tenta entrar em contato com o teu noivo, pede para ele te mandar uma passagem e eu vou ficar aqui esperando. Meu Deus, assim, só de pensar eu me emociono, porque como que uma pessoa que não me conhecia fez isso, sabe? E aí eu lembro que o único dinheiro que eu tinha, eu entrei numa lan house. Você que é novinho aí, você que tem menos de 20 anos, você sabe o que é uma lan house. A tia velha que vai explicar. Antigamente a gente não tinha internet em casa, meus caros amigos. A gente tinha que ir para lugares como a lan house, né, que tinham vários computadores numa sala e você pagava a hora para acessar a internet. Então, eram lan house, o cybercafé, como chamavam, e eu encontrei um desse no aeroporto, ainda bem. Então, o que eu fiz? Não tinha, meu celular não tinha internet naquela época, né? Então, estamos falando de 2012 e, claro, já existia celulares com internet, mas eu não tinha. Vamos colocar dessa forma. Então, entrei nesse cybercafé e procurei então contato com meu ex-marido, meu noivo na época, e expliquei a situação para ele, nossa, chorando copiosamente, totalmente ali sem noção do que iria acontecer, porque era uma situação muito difícil, né? Porque como que eu não sabia nada, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não conhecia ninguém naquela cidade, e na minha cabeça e agora? E agora, né? Eu morrendo de medo. Então, o meu noivo também, na época, falou para mim, para eu ficar calma, se acalma, a gente vai resolver. E aí eu sei que, ele falou que ele não sabia, ele ficou muito bravo na época com a companhia onde a gente comprou as passagens, mas realmente eu também não sabia, minha gente, eu era muito, sei lá, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, eu era muito, eu não vou dizer, eu acho que incauta seria a palavra, porque não é uma mistura, assim, de inocente com ingênua, com eu não fui pesquisar, eu não fui, sabe, procurar saber. Então, para mim, eu estava ali apaixonada, né, novinha, e para mim, eu não ligava muito para essas coisas burocráticas, digamos assim, né. Hoje em dia eu sou muito diferente daquela Vanessa de 12 anos atrás. Então, falei com meu noivo, ele comprou as passagens, tentou ali, né, porque era muito caro, na época era muito caro, hoje em dia deve estar muito mais caro ainda. Comprou as passagens, e aí eu tive que esperar lá para que eu poder imprimir as passagens e etcétera. Só que o voo que ele tinha conseguido era para o dia seguinte. Eh, e aí foi quando eu falei para ele: "Mas eu não tenho dinheiro para ficar aqui", não tinha um centavo para ficar no hotel. E aí porque na minha cabeça, né, eu só iria parar nos aeroportos e eu também tinha bastante coisa, né. Um amigo meu, tinha me aconselhado: "Olha, Vanessa, leva bastante comida, biscoito, essas coisas para você, né, passar o tempo, digamos assim, e não ficar com fome". E era o que eu tinha feito, né, eu tinha bastante biscoito, tinha ainda uma marmitinha ainda que eu não tinha comido, então eu tinha muita coisa ainda para passar, só que tipo, eu ia ter que dormir no aeroporto. E aí o meu noivo na época falou: "Eu vou mandar um dinheiro para ti".
Só que como que ele iria mandar esse dinheiro e como que eu iria tirar esse dinheiro? Já era tarde, então não tinha naquela época, eu não achei nenhum Western Union, por exemplo, para sacar o dinheiro. Eu sei que foi uma coisa horrível. Esse senhor perguntou: "E aí, conseguiu?" Nossa, ele ficou esperando, gente, por mim esse tempo todo, até eu conseguir resolver isso e imprimir as passagens e tal, para o dia seguinte. E ele a próxima, né, o próximo voo era para o dia seguinte à noite. Ainda tem isso ainda, né. Então ele pegou e falou assim: "Olha", eu falei para ele, eu expliquei a situação, eu disse: "Meu noivo não está conseguindo mandar o dinheiro, eh, então esse senhor", eu vou explicar aqui antes de eu continuar a história, eu vou explicar: "Minha gente, eu venho de um lugar muito humilde, eu não tinha dinheiro, a minha família tinha dinheiro para comer, tá, pagar as contas e comer. Nós não tínhamos dinheiro para guardar ou não tínhamos dinheiro de sobra. Então tudo que o dinheirinho que eu tinha naquela época era o que o meu noivo mandava para mim, sabe, o meu noivo na época mandava e então é isso, infelizmente essa era a minha situação naquela época. Então, nós, tendo isso em mente, né, eu não tinha nada. E esse senhor, nossa, um santo, um santo, um santo, ele falou, eh: "Moça, eu vou pedir pro rapaz aqui", era o motorista dele, eu acho que esse cara tinha muito dinheiro, porque ele falou: "Olha, eu vou pedir para o meu motorista aqui te levar para o hotel mais próximo e eu pago o hotel para você, tá?" Ele falou que ia ver lá, ia ligar para um hotel e ia pagar, né, a noite para eu ficar, para eu não ter que ficar ali. Então, nossa, hoje pensando, tá, esse homem foi um santo, sei lá, um anjo na minha vida. Mas pensando hoje, com a mentalidade da Vanessa de hoje, cara, isso foi um risco muito grande, porque eu não conhecia aquele homem, eu não sei lá, imagina se eu entro nesse carro, esse motorista me leva para algum lugar, retira todos os meus órgãos e, sabe, eu não tinha, como eu falei, eu era muito incauta, ingênua, inocente, não sei, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Tá bom. Então, esse motorista dele me levou até o hotel, eu chorando o percurso todo, mesmo sabendo: "Vanessa, tudo resolvido, tu vai dormir e tal, no hotel e tá tudo bem". Então esse rapaz tentou conversar comigo, me acalmar, me levou pro hotel, falou: "Não se preocupe, vai dar tudo certo", sabe. Nossa, gente, só gente muito eu fico emocionada de lembrar, porque essas pessoas foram muito maravilhosas comigo, sabe. Então esse rapaz me levou pro hotel, eu fiquei no hotel e, cara, era muito surreal, assim, eu olhava para as coisas, olhava pra eu nunca tinha ficado no hotel daquele, né. Então eu olhava para as coisas, eu sentia tudo muito, assim, surreal. Sabe quando você está vivendo uma experiência e você não sabe se aquilo é real ou não, você pensa assim: "Cara, eu vou acordar a qualquer momento, isso aqui é um sonho, não pode ser real". Então eu dormindo no hotel, eh, aí eu acredito que lá pelas 10 horas da noite eu comecei a sentir muita dor. Hoje eu sei o porquê, né, eu vou explicar isso num outro podcast, a minha situação de saúde, né, mas na época eu não tinha ideia. Então muita, muita, muita dor, gente, assim, na bacia, era uma dor, assim, horrorosa. E, nossa, quando eu quis gritar de dor, que eu não conseguia dar um passo à frente, eu falei: "Deu merda, deu muita merda". E aí eu sei que eu liguei na época para a recepção do hotel e eu falei: "Olha, tá muito difícil, eu preciso de ajuda". E eu lembro que na hora não me passou pela cabeça ir para o hospital nem nada. Eu queria só tomar rapidamente, o mais rápido possível, eu queria tomar algum analgésico para dor, para que essa dor passasse. E aí eu pedi para a moça do hotel, eu falei: "Vocês não têm nada de medicamento, nada que eu possa". E a moça falou: "Bom", eles tinham lá, sei lá, dipirona, eu nem lembro direito o que que era. Eu tomei, a dor melhorou, mas não passou, então
ainda ficou aquele desconforto, não conseguia andar muito bem. Aí eu falei: "Quer saber? Eu vou para o hospital", porque eu tinha, né, na época com o eu tinha ainda um dinheiro que o senhor aquele senhor bondoso, aquele anjo tinha deixado comigo, né, porque ele falou: "Olha, eu vou te deixar um dinheiro aqui para te não passar necessidade, para que você possa, sei lá, comprar alguma coisa para comer amanhã quando você for pegar o voo". Então eu peguei esse dinheiro, eu não paguei táxi, porque eu queria eu não tinha na época, eu acho que ainda bem que eu tinha essa noção que se aquele dinheiro acabasse, eu estava muito na merda. Então o que eu fiz? Eu fui perguntando, nossa, isso foi em Recife, e eu fui perguntando das pessoas, onde que eu qual ônibus que eu pego para ir para o hospital, né, eu ia perguntando na rua, toda atordoada, e peguei um ônibus, né, acabei conseguindo, cheguei ao hospital, e lá o hospital estava lotado, lotado de gente. Então, eu expliquei, falei qual era o problema, expliquei para o médico qual era o problema, eles me examinaram muito rápido, aí eles falaram: "Olha, vamos fazer um exame de sangue", tiraram sangue para fazer exame de sangue e tudo, e aí me deram alguma coisa para dor, me deram, eu nem lembro direito o que foi que me deram para dor, me deram outra medicação também que eu não lembro. Porque eles fizeram aquele exame, eu não sei se é Papa Nicolau, eu não sei, eu sei que é um exame intravaginal, digamos assim. E aí eu sei que eu saí de lá e fui, e eu não esperei, na verdade, o resultado do exame de sangue, porque eu fiquei pensando, eu já tinha passado lá 1 hora, e aí eu pensei: "Ai, não, não consigo, eu vou voltar para o hotel", já estava me sentindo bem, a dor tinha passado, né, com a medicação. Então eu peguei e falei: "Não vou ficar aqui, porque eu não sei se acontecer alguma coisa, ter que ficar aqui um pouco mais tempo. Eu quero voltar para o hotel, porque eu quero dormir bem para acordar amanhã e assim que sair fazer o check-out, ir para o aeroporto e estar descansada". Então tá, a dor tinha passado, saí. Quando eu saí, eu lembro que eu fiquei atordoada, que eu falei: "E agora, como é que eu vou voltar para o hotel?". Eh Eu lembrava ainda o número do ônibus, mas sabe, assim, quando eu saí do hospital, eu acho que me deu, assim, um sentimento de estar sozinha, eu não vou chorar, um sentimento de estar, assim, sabe, quando você, como é que eu posso explicar? Você fica assim, você tá se sentindo sozinha, você tá se sentindo mal, e eu lembro que eu não estava nem aí, eu comecei a chorar, assim, lagrimar na rua, ia caminhando, e aí na outra direção vinha uma senhora. Uma mo Não é uma senhora, é uma jovem senhora. Ela vinha na outra direção e ela perguntou: "Tá tudo bem?". "Tá tudo bem, moça". Eu falei: "Não". Aí eu falei assim: "Não", eu fui explicar a minha situação pra ela. Eu falei: "Olha, eu tô aqui, aconteceu isso, isso". Nem conhecia a mulher. E aí eu sei que ela falou: "Outro anjo", né, a Patrícia, nunca vou esquecer essa mulher foi um anjo na minha vida. Aí ela falou assim: "Quer saber? Espera aqui", ela me deixou na frente do hospital, "espera aqui, que eu vou ligar para o meu marido e você, se você quiser ficar na minha casa, depois eu te levo para o hotel". E mais uma vez, eu, como aquela menina ingênua e incauta, inocente, falei: "Tudo bem", assim, né, "tudo bem". Mas, eu tive muita sorte, né, que eram pessoas muito boas. E tanto ela quanto o esposo, o Lourenço, foram, assim, anjos, não tenho como descrever de outra forma, assim, foram anjos na minha vida. Eles me acalmaram, que eu estava muito atordoada, com muito medo, ansiosa. Eles me acalmaram, me levaram para comer alguma coisa, que eu não tinha comido nada ainda, isso já era tarde da noite. Me levaram para comer, fui para casa dela, me recebeu assim, sabe aquele, eu não sei, minha gente, era um ambiente tão aconchegante, tão amoroso, que eu ficava pensando: "Essas pessoas não me conhecem, essas pessoas não sabem quem eu sou, de onde eu venho", quer dizer,
elas acreditam naquilo que eu tô falando, né? Que eu venho de Manaus e etc, etc. E aí eu lembro que ela falou o seguinte, ela me levou pro hotel de volta e ela falou: "Amanhã, o Lourenço vai passar e vai te levar para o aeroporto". Vocês acreditam nisso, gente? Vocês estão acreditando nisso? Porque eu até hoje, esse podcast, se chegar até a Patrícia e o Lourenço, eles sabem que é verdade. Eles foram anjos na minha vida. Assim, o dinheiro que eu tinha, eu estava contando ele para pegar um táxi ou um ônibus para o aeroporto. E esse dinheiro eu usei depois para comer, né? Para comprar alguma coisa. Essas pessoas foram maravilhosas, me acolheram. Então, quando eu saí, eu acho que isso foi num sábado, né? O dia seguinte era um sábado. Quando eu saí, eles foram me buscar no hotel no horário do check-in. Ainda me levaram para dar uma volta no shopping de Recife. Vocês acreditam? Cara, isso é. Eu não acredito, assim, quando eu conto essas coisas, assim, é surreal para mim. Então, eles me levaram no shopping de Recife para comer alguma coisa, conversar comigo, me acalmar. E depois me levaram para o aeroporto. Então, eu cheguei no aeroporto, deu tudo certo dessa vez, consegui ali, dei o meu ticket, estava tudo em ordem, estava tudo ok, tudo legal. E finalmente eu peguei o avião até a Bélgica. E foi uma viagem tranquila. Eu entrei por Londres, né? Primeiro fui para Heathrow, e lá eu sabia um pouco do inglês muito básico. E eu me desesperei, minha gente. Só quem passou por isso vai entender o que eu tô falando. Você é uma jeca, né? Que eu era uma jeca. Eu não sabia das coisas, não sabia de nada, a menina pobre lá de Manaus. Então eu cheguei naquele aeroporto imenso. Minha gente, eu ia com go with the flow, né? Como eles falam no inglês. Eu ia com a onda, eu ia ali com. As pessoas iam para um lado, eu seguia elas, porque eu não sabia nem onde eu tinha que ir. Eu ficava olhando para um lado e para o outro, eu digo, meu Deus, e agora? O que eu devo fazer, né? Para onde é que eu devo ir? Então, eu cheguei, fui procurando o gate, o número do gate, para onde ia, e ia perguntando para as pessoas que trabalhavam no aeroporto onde que eu tinha que ir, e as pessoas me explicavam e eu ficava. Eu falava inglês, mas o inglês muito michuruca, e para entender, assim, eu falava, né? Can you, can you help me, please? Você pode me ajudar? E eu lembro que as pessoas ficavam olhando para mim e falavam, para mim era isso que eu ouvia, né? Entendi aqui uma palavra ou outra e pronto. Então, desse jeito, fui pegar o voo para a Bélgica, o voo para Bruxelas, e ali, quando eu entrei no voo de Heathrow, né, de Londres para Bruxelas, saiu um peso, assim, eu lembro que eu sentei no voo para Bruxelas, eu respirei fundo e passou, sabe? Aquele alívio, aquele peso nas costas, toda aquela situação que de Recife passou. Agora é encontrar o meu noivo na época, o Dirk, e tá tudo bem. Então, cheguei na Bélgica, eu cheguei no aeroporto. Já em Londres, eu passei pelo baque do frio, mas quando eu cheguei na Bélgica estava muito mais frio. E eu lembro que eu cheguei e o meu ex-marido estava me esperando com flores, sabe? Foi uma coisa bem romântica. Os meus sogros também estavam lá me esperando e eu lembro que meu ex-marido tinha comprado uma jaqueta para mim, uma coisa bem de inverno. E foi, nossa, quando eu cheguei, eu abracei ele, parece assim que tudo aquilo que eu tinha passado tinha valido a pena. Só para quem passou por uma relação à distância sabe do que eu tô falando, sabe do sentimento que eu tô falando. Não sou mais casada, nós passamos 4 anos casados e ele é uma das meus melhores amigos. Eu digo que ele é a pessoa que
Nossa, não vou chorar. Me ensinou a amar, me ensinou a como é ser amada, como é ser bem tratada. E nosso casamento terminou por outros motivos, né? Que não. Talvez um dia eu conte num outro podcast, quando eu estiver falando do meu casamento, porque como é que se diz? Às vezes o amor só não basta, assim, né? Eu não sei nem como explicar isso. Quando a gente ama, a gente faz tudo, né? Mas na nossa relação não foi suficiente por várias diferenças. Então, pra gente terminar como amigos e não como inimigos, a gente resolveu terminar. Mas, os anos que eu fui casada, fui a mulher mais feliz do mundo. Tinha um marido maravilhoso, sogros maravilhosos. E valeu muito a pena passar por todo esse perrengue e chegar aqui e encontrar, na época, o amor da minha vida e ser feliz. Então, foi muito isso. Essa é a minha história chegando aqui na Bélgica. Eu não sei se isso aqui é interessante, esse aqui é um episódio piloto. Eu vou dividir ele com amigos e família e ver no que vai dar, né? Se as pessoas acham interessante ou não. E se as pessoas quiserem ouvir mais, aí eu vou fazer mais episódios explicando, né, como foi o meu primeiro ano, como eu aprendi holandês, como foi a vida aqui nos primeiros dias, a primeira vez que eu vi neve, como foi me integrar na sociedade belga, né? Me integrar, conhecer pessoas, fazer amigos, etc. Que são coisas assim, dar algumas dicas também, quem sabe. Então é isso. Essa foi a minha história. E eu espero que tenha sido interessante bastante para vocês me ouvirem até agora, né? Porque o podcast tem aqui quase meia hora de duração. Eu espero que eu possa aí estar te fazendo companhia enquanto você está lavando uma louça ou está no seu caminho para o trabalho, para a escola, né? Então, eu espero que eu tenha sido aí uma companhia agradável, né? Apesar da história cheia de perrengue. E é isso. Eu vou ver se vocês gostarem, vou continuar, porque eu quero muito contar um pouco da minha história, ajudar pessoas através de dicas que eu vou dar durante esses episódios. E também, quem sabe, convidar amigos para vir aqui contar a história deles também, de como eles chegaram, de como que surgiu a ideia de vir para cá, para a Bélgica. E é isso, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e quem sabe até uma próxima, né? Tá bom? Beijo e muito sucesso nesse ano de 2025. Tchau, tchau!